Salve peixeiros, com muita honra, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Primeiramente agradeço de coração o número de inscritos na página, também aos recentes, mesmo este canal não tendo produzido aí conteúdos mais atuais, já há 2 semanas, por exemplo, conforme eu já disse no último vídeo, por exemplo, em que eu tive problemas aí com a administradora do programa, na qual eu fazia a produção dos meus conteúdos, e como este canal depende de edição de vídeos, eu tive que recorrer a um outro programa, procurar por uma outra prestadora para poder fazer aí, por exemplo, os vlogs que eu costumo fazer. Por exemplo, o vlog com o jogo com Vila Nova ainda está com material para fazer. O mais recente, da semana passada, do vlog do jogo do CRB também estava para se fazer. Eu prometo soltar aí aos poucos, né, mesmo que em matéria de tempo defasada, mas vale aí o convite e o apoio aí de vocês para poderem depois apreciarem esse canal também de variedades a respeito do nosso Santos, no qual falo também dos aspectos mais atuais, como também conteúdos históricos para poder entender todo esse universo, né, dessa situação que nós passamos, por exemplo, nesta temporada 2024, que está oficialmente encerrada, depois dessa derrota já previsível diante do Sport Recife, um adversário já precisando dessa vaga por acesso, enquanto que nós, literalmente, largamos a mão já na partida anterior na Vila Belmiro, que decretou aí o nosso título e o fechamento com a pior campanha de um time campeão da Série B da história. O que nos dá o direito de falar aquilo que talvez alguns pseudo-jornalistas EAD, que eu costumo dizer, aqueles comentaristas à distância, não entenderam muito quando a torcida santista vaiou exclusivamente o trabalho do Fábio Carille durante a premiação, né, do título do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. Para eles, eu reendossar aquilo que alguns poucos setoristas do Santos, ou aqueles com mais influências, por exemplo, que acompanham o Santos mais de perto, esses sim com autoridade para dizer, né, que aqueles que sofrem na arquibancada realmente podem sentir na pele o que, por sua vez, esses senhores não entendem e não querem entender. Resumindo, realmente, o trabalho de Fábio Carille do Santos Futebol Clube. Obrigado pelos serviços prestados, mas tchau. Fábio Carille, que todos, né, devem se lembrar, chegou sim a ter moral com a torcida logo depois do campeonato estadual. Para quem não se lembra, ele teve o seu nome exaltado num jogo do Santos, daquele que foi transferido para Londrina, com a torcida gritando o nome dele no aeroporto, por exemplo. E ele teve pelo menos duas propostas oficiais para deixar o Santos durante a temporada. A primeira foi relativa à oferta do Vasco da Gama, na qual aparentemente ele nem sequer tinha ouvido falar, nem queria, e foi taxativo e não abriu mão de seguir com o Santos, e estava fechado com o clube para seguir o nosso acesso. Só que a coisa mudou da água para o vinho com uma mudança de atitude da parte dele quando recebeu a proposta do seu ex. Todos sabem quem é, o rival, Corinthians. Logo, quando questionado, por exemplo, na vitória sobre o Ceará no primeiro turno, quando perguntado diretamente, uma pergunta simples e direta, Carille mandou essa dos jogadores para os questionadores: converse com o meu empresário. Não foi somente a quebra de confiança, com a moral com a torcida, que acabou ele jogando por terra, mas também a quebra de confiança com a relação dele com a diretoria. Possivelmente, depois disso, acabou procurando outro profissional. Lógico, o Santos vivia já no contexto de uma sequência de resultados negativos, Carille convivendo com lesões, por exemplo, da do João Schmidt, que foi a mais sentida aquela sequência de 4 derrotas seguidas, com o Guilherme também se lesionando, com as dificuldades dentro do campo dele poder administrar com jogadores lesionados, ainda mais numa equipe com uma média de idade elevada, quase em torno aí de posições estratégicas de 30 anos, por exemplo. Entretanto, não foi somente por esses fatores. O Carille acabou dando essa pá de cal, ele próprio sepultando a permanência dele no Santos, e teve a sua relação desgastada em função disso. Se acabou se tornando um mero acompanhante de uma celebridade de Hollywood, porque gosto de aqui sempre relacionar algumas coisas em termos de filmes, e o Santos Futebol Clube se comportou com aquele, né, ator famoso, né, num ambiente em que ele era a grande vedete do campeonato, e como foi, de fato, procurando por alguma outra pessoa, já que não tinha mais alguém identificado com o clube ou com o DNA do clube,
teve que procurar no mercado nomes como Thiago Carpini, que recusou de bate-pronto. Segundo, parece que Eduardo Batista acabou sendo cotado antes do próprio Carille, mas já tinha contrato com o Novo Horizontino, no qual colou. E aí chegou a oportunidade com o Fábio Carille. Lógico, uma vez de duas mãos, ele acabou aceitando. Ele estava na segunda divisão do Japão, na segunda temporada consecutiva no futebol japonês da segunda divisão, vale lembrar isso também. E ele aceitou os termos oferecidos pelo presidente Marcelo Teixeira, dizendo que olha, ele não podia ter a grana que ele poderia propor para ele, trabalhar com um elenco com salário reduzido. Mesmo assim, ele aceitou. Uma via de duas mãos. Se por um lado o Santos pode se declarar como agradecido ao trabalho dele, de um profissional como ele, com o histórico de títulos que ele conquistou na primeira divisão já há um bom tempo atrás, do outro, também posso dizer que Fábio Carille deve muito agradecer ao Santos dele de agora voltar ao mercado do futebol brasileiro para poder exibir essa sua mediocridade resultadista ou resultadismo medíocre que tomou conta, subiu a cabeça da safra de treinadores brasileiros atualmente. Não é à toa que tanto treinador estrangeiro faz sucesso por aqui, especialmente na Série A. E, bom, particularmente por isso que vos falo aqui, talvez Fábio Carille tenha mercado sim, mas talvez para times de Série B do que propriamente de Série A, pelo andar da carruagem. Mas, enfim, vida que segue. Mas explicando para os leigos, né, para aqueles que não são torcedores do Santos, e especialmente os torcedores santistas que não residem na Baixada e têm uma certa dificuldade de acompanhar a Justiça do Santos, tendo que recorrer justamente a esses caras, né, esses senhores, que talvez possam entender um pouquinho, se eles quiserem, talvez a mesma coisa que você vê as suas respectivas esposas desses comentaristas começar a falar a respeito do ex. Por exemplo, se alguma ocasião de que o ex tenha jantado com a sua própria esposa, por exemplo, e quando perguntado a questão, a esposa responde da seguinte maneira: ah, amor, converse com a minha mãe, converse com o meu empresário. Ou, durante a coletiva, a última coletiva de imprensa dele, na qual ele, sendo filmado pelas redes sociais do clube, sustentado pelo clube, que ele pagava até então o seu salário e que pagou futuramente a sua rescisão contratual, usando o espaço produzido pelo clube para exaltar a pressão exercida, ou fazer uma comparação de que a pressão no seu ex-clube era maior do que no clube atual, que passava numa situação inédita numa Série B. Olha, para a imagem dele, não se questiona o profissionalismo do Fábio Carille com o aspecto da administrativo de gerenciar esse clube para o processo. Mas ele acabou, como ninguém é perfeito, acabou soltando essa leva de pouca profissionalismo da parte dele, em termos de comprometimento com o clube. Isso pesou. Mas no aspecto técnico, e não a parte disso também, eu quero acreditar que a diretoria tomou pela decisão de afastá-lo, não somente por esses motivos, mas sim também pelo fato de Carille ser favorável, conforme ele mesmo endossou na última janela de transferências aberta, de um elenco inchado à disposição. Mas numa competição na qual ele estava disputando uma Série B, no qual o Santos apenas disputava essa competição e com um intervalo de jogos de uma semana de descanso, é inconcebível você ter mais de 40 atletas, fora aqueles que estão emprestados e que podem retornar no início do ano, uma relação imensa de jogadores na qual o Santos emprestou e que possivelmente passarão por uma análise aí dessa tal reformulação para o ano que vem. Então, com um treinador favorável a esse inchaço do clube, com poucos recursos financeiros que o clube tem, e agora com essa reformulação proposta, realmente não seria realmente concebível a permanência no treinador com essa filosofia. Então, indo nesse aspecto, eu até considero como acertada a saída, do que isso partindo do princípio, se claro, a tal reconstrução propagada pela diretoria realmente se concretizar. Pelo menos temos que olhar para frente, pelo menos temos que, no mínimo, otimizar esse elenco enxuto para que tenhamos aí lastro o suficiente para sobrevivermos em 2025 daquela que é, sim, a grande prioridade do Santos, que é permanecer na Série A. Isso sem sombra de dúvida.
com ou sem Carille, ou sem outro profissional aí, ventilado, por exemplo, e aí já falando no aspecto do Cuca, que muita desinformação a respeito do entorno dele, muitos dizem que já estava palavrado ou não. Ele, Cuca, por exemplo, para se ter uma ideia a respeito do que eu vou dizer aqui, ele seria o profissional para substituir de bate pronto o próprio Fábio Carille, né? Já estava palavrado, parece, nos bastidores, antes da partida com Goiás, na qual o Tadeu salvou o emprego do Carille naquela ocasião, para quem não se lembra, mas também a vida do Cuca acabou sendo vetada por um fator talvez não muito inusitado, e se tratando do próprio Cuca, pelas experiências dele em sair sempre pela tangente, né, quando o assunto é Santos Futebol Clube. Nas duas passagens dele, por exemplo. Há o veto da família. Já estava tudo acertado para o Cuca vir no Santos, só que parece que a família não deixou ele vir para assinar com o clube e substituir o Fábio Carille. Então, por si só, a parte disso também, eu acho que certos profissionais, e que o Santos, eu espero que não, na sua pessoa da diretoria, não tenha esse comportamento de mulher de malandro, não tenham vergonha um pouco, ou pelo menos o discernimento de dizer que para certos profissionais já deu. Não dá mais para Cuca, e nem vou citar o aspecto pessoal dele envolvendo a denúncia de estupro de 40 anos atrás, nem por isso, mas sim pelas próprias atitudes do Cuca como profissional, nas duas ocasiões em que ele saiu do Santos Futebol Clube pela tangente. A primeira em 2018, na qual, deve se lembrar, queria passar férias com a família, mas nas férias dele não durou nem 2 ou 3 meses, já estava assinado, por exemplo, com o rival São Paulo. Todos se lembram disso. E também, logo depois da Libertadores, como todo viu, a atitude psicomotriz dele, que muitos acabam, tem uma teoria, né, dizendo a respeito que foi fruto da decisão da gestão já do inominável cabeça de pica de ter demitido o gerente na época, o Felipe Ximenes, que era, sim, consta, aqueles que davam rédeas curtas para certas atitudes suspeitas do Cuca, e com ele fora, e acabou fazendo o que fez logo naquela decisão da Libertadores, né? Com uma treta com o lateral direito adversário, colocando um ilustre desconhecido Wellington Tim, e que nos custou num lance justamente na posição em que ele acabou sendo, né, saindo com o Felipe Jolo e colocando o ilustre Wellington Tim, no cruzamento todo mundo viu, o resto da história todo mundo sabe. Então, um profissional de respeito, mas que é para esse que vos falo aqui, se realmente o Santos almeja alguma reconstrução de fato e de direito, né, não dá mais para contar com alguém com certas atitudes suspeitas por aí. Por isso eu gostaria apenas de deixar claro também, né, eu nem vou comentar a respeito desta pouca vergonha que foi esse último jogo, que decretou aí, né, algo que endossou a desconfiança do trabalho do Fábio Carille no Santos. Retornando aqui, pior campanha de um time campeão da Série B da história, com poucas variações de jogo, com um esquema de um jogo só, na qual ele próprio se orgulhava de dizer que não abriria a mão do esquema, e que o Leandro Zago, o treinador do Sub-20, teve apenas o papel de tentar administrar, né, para ter alguma despedida honrosa. Agora, juntar os cacos e realmente torcer para essa reconstrução que a diretoria tanto diz ter, né, olhar toda a cadeia como um todo, seja pela parte do corpo técnico, como também da coordenação do nosso futebol também. E para encerrar, também falar aqui a respeito de certos profissionais, sem dar muito alerta de spoiler aqui, mas já dando o pitaco também, já falando dos setoristas EAD, mas também dos outros setoristas do próprio Santos também. Quem cogita Lucas Lima de volta merece uma peruca de touro na cabeça, um grande diploma de corno. Vocês viram ele se dedicando, né, contra nós mais uma vez, né? Se ele tivesse 1/3 da dedicação que ele teve nas últimas partidas em que decretaram o nosso rebaixamento, talvez a nossa situação não teria sido tão trágica. Deixo isso como registrado por enquanto. Agradeço, até mais. Santos sempre Santos. Valeu.